Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Quero falar com você sobre a nossa memória e a honra à nossa memória, honrando a memória, honrando coisas maravilhosas que aconteceram em nossa vida, pessoas importantíssimas que fizeram parte da nossa vida, da nossa estrutura, do nosso ser, que contribuíram tanto para isso, que já não estão mais juntos e que, quando nos lembramos, lembramos com tanto amor, com tanto carinho. E na palavra de Deus, eu me deparo com Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, quando ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para encher-me de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Paulo, ele se dirige a Timóteo, a quem ele tem um apreço muito grande, por conta de, pelas Escrituras, entendermos que foi uma pessoa que caminhou com Paulo, que aprendeu com ele, não somente a palavra de Deus, mas como se conduzir na palavra de Deus, fez um verdadeiro discipulado, né? A palavra então está dizendo que o apóstolo Paulo dá graças ao Senhor, louva ao Senhor, quando ele se recorda de Timóteo, quando ele volta à sua mente a vida de Timóteo. E ele fala que nesse momento que ele se reporta a Deus, orando, lembrando de Timóteo, ele traz à memória a fé não fingida de Timóteo. E esses dias atrás ainda ouvi alguém fazer menção disso, que se a Bíblia diz que o Timóteo tinha uma fé não fingida, a Bíblia está dizendo que existem pessoas que têm fé fingida, ou seja, elas simulam um relacionamento com Deus, simulam fé e, na verdade, não conseguem se manter equilibrados no relacionamento com o Senhor, porque aquela fé, aquele relacionamento que dizem ter é uma fraude. E aí eu relembro com você, volto com você à memória a Hebreus 11, quando fala da fé e do princípio da fé. E em Hebreus 11 fala do exercício da fé, quando diz que a fé é o firme fundamento, uma base sólida das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Ou seja, eu creio naquilo que eu não estou vendo. E essa crença, ela é uma base firme para eu sobreviver com dignidade naquilo ou em relação àquilo que eu acredito, aquilo que eu creio. É uma circunstância inemovível, quer dizer, eu creio e porque creio, a dúvida não me arranca do propósito. O contrário seria a fé fingida. Eu julgo crer, eu imagino crer, mas na hora que essa fé vai ser provada, ela não tem substância para permanecer. Então, Paulo está dizendo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Paulo está dizendo para Timóteo que ele reconhece que há nele uma fé não fingida, uma fé objetiva, uma fé clara, uma fé transparente, uma fé que já foi provada e permaneceu. Quando Pedro escreve acerca da prova da fé, ele fala que a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado no fogo. Porque quando a nossa fé é provada, o resultado dessa prova é achar louvor, glorificação, exaltação ao nome do Senhor.
Então, se em meio às circunstâncias da vida, às dificuldades da vida, o que sobra, o resíduo que está dentro de nós, a consistência do que está dentro de nós é murmuração, reclamação, isso quer dizer que há alguma coisa errada naquilo que a gente chama de fé ou na maneira que a gente diz ter esta fé. Mas se reportando a Timóteo, ele diz: eu trago à memória a fé não fingida que há em ti. E ele então diz aqui: e primeiro essa fé habitou em tua avó Lóide, depois em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Quando ele diz que a fé que em ti há habitou primeiro, a sua avó, ela já temia o Senhor e servia o Senhor com esta consistência. A sua avó passou para sua mamãe, para sua mãe, e a sua mãe passou para ele, para o Timóteo. É uma cadeia de pessoas servindo ao Senhor e demonstrando uma fé genuína, uma fé cristalina, uma fé transparente. Quando eu falo honrando a memória, eu digo não apenas honrar pessoas, mas aquilo que havia nas pessoas de divino, que vinha de Deus, que foi proveniente de Deus. Honrar a memória de fé de uma pessoa não é só lembrar disso, mas é igualmente proceder daquela forma, é igualmente seguir os passos daquela pessoa em Deus. Quantas pessoas têm memória de pessoas valiosas, preciosíssimas, que passaram por sua vida e às vezes dizem: eu não consigo estar no mesmo lugar que aquela pessoa sempre esteve, eu não consigo conviver no mesmo ambiente que aquela pessoa viveu, porque a lembrança que me vem é muito forte daquela pessoa, da mãe, do pai, do filho, da filha. Eu fico pensando se há algo honroso é trazer à memória as coisas boas que alguém fazia, principalmente para Deus e na obra do Senhor. Então isso não pode nos afastar, isso tem que nos aproximar. Olha, fulano fazia isso para mim é uma honra, uma alegria quando eu vi essa pessoa fazendo, essa pessoa é muito cara, ela partiu. Claro que não vai se fazer por conta disso, mas eu não vou me inibir em fazer, porque eu sei que fazendo eu vou estar honrando a Deus, mas também honrando a memória daquela pessoa tão importante que passou pela minha vida. E isso em todos os níveis, quer aspectos espirituais, emocionais, físicos, em todas as áreas, familiares. Eu vou honrar a memória desta pessoa, agindo de uma forma equilibrada, agindo de uma forma boa. Quantas famílias se desintegram porque alguém que dizia-se ser a coluna, o eixo familiar, partiu, faleceu, e agora as outras pessoas não conseguem manter o mesmo nível de relacionamento e atribuem à ausência daquela pessoa esse desnível, esse desapego, esse despreço, esse desvalor. Na verdade, em cada pessoa nunca houve. Havia uma reciprocidade em relação àquela pessoa que agora não está mais viva. Porque se ela partiu e a coisa se desintegrou, na verdade nunca houve. O que havia era um respeito, um apreço, mas era aquela consistência no relacionamento, não, nunca houve. E Paulo então diz para Timóteo: eu sei que em você é uma fé não fingida. A tua avó pode ter passado, mas você continua com a fé não fingida. Aquilo que você agia, a maneira como você fazia na frente, diante desta pessoa que eu estou me referindo, você continua fazendo, mesmo quando ela não estando perto. Você pode compreender isso? Então, honrar a memória é fazer com apreço aquilo que se fazia antes, considerar os conselhos,
considerar, não é como se a pessoa estivesse ali, não é isso, não é como se a pessoa estivesse vendo, não é isso, mas é considerar o que se aprendeu e continuar praticando. Por quê? Porque há um mérito maior em tudo isso, e o mérito está diante do Senhor. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.